A gente vai começar a ver hoje substâncias que existem nas células, né, dos seres vivos. O Iliane começou a mostrar alguns componentes, né, alguns átomos que todos os seres vivos têm em comum, e a gente vai começar a ver hoje substâncias que existem em todas as células, em todos os organismos. É um assunto, assim, um pouquinho complicado, então seria bom que vocês, durante a aula, vocês pegassem um caderno, um lápis para ir anotando também, porque depois vai ficar mais fácil vocês olhando as anotações e se lembrarem. Na atividade de hoje, eu vou colocar um material para as pessoas que não assistiram à aula poderem compreender o assunto, mas também vai servir como uma forma de resumo para vocês que assistiram aqui à aula, para reforçar. Vai ser atividade simples, viu, lá no Classroom, mas também, como de costume, eu costumo fazer na aula também aqui online, depois que eu dou um conteúdo, eu também resolvo algumas questões com vocês, que eu acho que é uma forma de fixar o conhecimento. Deixa eu abrir aqui o material de hoje. Vocês já estão vendo a apresentação? Sim? Então, gente, a gente vai começar vendo aqui as substâncias inorgânicas, né? Mas a gente vai começar a ver também hoje as substâncias orgânicas, que as substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais. Então, todos os seres vivos, eles vão ter, na sua composição, água e sais minerais. Então, a água, ela é a molécula que sustenta todas as formas de vida. E esse é um dos motivos que quando os pesquisadores, os cientistas, eles procuram vida fora da Terra, eles procuram primeiramente um planeta que haja a possibilidade de existir água, porque a água ela tem muitas propriedades que são essenciais para manter a vida. E é por isso que quando, acho que vocês veem na televisão, sempre tem uma animação assim do cientista quando eles descobrem um planeta que pode haver água líquida nele. Porque se tem água, é um dos requisitos para que haja vida também. Bom dia, Nicole, bem-vinda. Então, a água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Nessa configuraçãozinha aqui, que a gente vai ver mais na frente, detalhes sobre ela. Então, ele é o componente mais abundante nos seres vivos. Então, aqui no ser humano, vocês estão vendo que 70% mais ou menos da nossa massa corporal é constituída por água, por esse elemento, né, por essa molécula. Não quer dizer que todo mundo tem essa mesma quantidade aqui. Então, pode variar a quantidade de água com a idade, a atividade metabólica e a espécie. Por exemplo, as águas vivas, vocês sabem qual animal é esse que eu estou falando, águas vivas? É aquele que, no Bob Esponja, a gente vê que parece assim, uma sacolinha, que tem umas perninhas assim, ó. As perninhas não, né? Uns membros assim. Pronto, as águas vivas, eles têm bem mais constituição de água no corpo deles, né? Também é um animal aquático, mas não só por isso a constituição dele é maior de água do que, essa porcentagem é maior do que no ser humano. E com a idade vai variar, assim, quanto mais nova a pessoa mais atividade metabólica ela vai ter, e aí mais água também ela vai ter na constituição do corpo dela. E quanto mais velha a gente vai ficando, vai diminuindo essa quantidade de água. A gente vai ver que a água ela é essencial para fazer as reações químicas do nosso corpo. E quanto mais novo, mais reações está acontecendo ali, o metabolismo é mais acelerado e, consequentemente, também vai precisar de mais água. Então, quanto mais jovem, mais água, quanto mais velho, menos água. Não quer dizer que vai ter só 10%, né? Quando tiver velho, vai ter uma quantidade grande ainda, mas é menor em relação às pessoas mais novas. Então, juntamente com sais minerais, integram os componentes inorgânicos das células.
a gente vai ver que os componentes orgânicos são aqueles que são constituídos, que têm na sua constituição, carbono. Então, a água, né, a fórmula dela, que vocês já viram, que é H2O, então tem um oxigênio e dois hidrogênios, não tem carbono, substância inorgânica. Assim como também os sais minerais, que a gente vai ver hoje também. É o solvente biológico. É nela que vai ter diluída diversas substâncias e que vão acontecer as reações que mantêm os seres vivos vivos. Então, não só varia entre as espécies, mas também varia entre os diferentes órgãos do corpo. A gente vê aqui, por exemplo, o sangue, ele tem 83% da constituição dele de água. Aí já os ossos, eles têm 22% de água. Então, vai variar também com o tipo de órgão e qual a função dele. Então, vamos ver a estrutura molecular, é importante a gente conhecer, porque é ela que vai dar propriedades, que vai dar as propriedades da água, que são essenciais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui em vermelho, essa bolinha vermelha, ela representa o átomo de oxigênio da água. E essas bolinhas aqui brancas em cima, os átomos de hidrogênio. Então, a gente vê aqui, ó, H2, ou seja, tem dois átomos de hidrogênio junto com o átomo de oxigênio. Eles estão ligados por uma ligação covalente. Eu acho que vocês já estudaram isso, né, no nono ano, ou talvez estejam estudando isso em química agora. Então, eles têm essa ligação aqui covalente, e ela fica dessa forma, com esse ângulo aqui, porque aqui atrás, no oxigênio, ele tem elétrons que não estão fazendo ligações, e eles meio que se repelem entre si, e esses também átomos de hidrogênio, eles também se repelem um pouco, aí fica essa meio que briga de afastamento, e a forma molecular da água fica assim, parecendo, a gente chama de tetraedro. Então, que espacialmente ela fica meio que como se fosse um, um tetraedro, né? Uma figura geométrica, assim, tetraédrica. E a gente vê que o oxigênio, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é um átomo eletronegativo. Isso quer dizer o quê? Que na ligação covalente, essa ligação covalente, ela constitui de esses dois átomos, eles compartilham elétrons para completar sua camada de valência. E quando eles fazem isso, por o oxigênio ser mais eletronegativo, ele meio que puxa os elétrons mais para perto dele. E quando ele faz isso, ele fica com a carga parcial negativa. E aqui no hidrogênio, como ele fica menos tempo com esses elétrons, ele fica com a carga parcial positiva. Vocês já viram em química falar de íons, cátions e ânions? Responda aí, por favor, no chat. Eu pode também ligar o microfone e falar. Pronto. Quando tem os ânions e os cátions, é porque ou ele ganha ou ele perde elétron. Aqui nenhum dos dois está ganhando nem perdendo, mas como eles estão dividindo esse elétron e esse elétron fica mais perto de um do que do outro, eles adquirem essa carga parcial. Então, no oxigênio, é uma carga negativa, e aqui no lado do hidrogênio, uma carga parcial positiva. E aí, essa molécula, ela vira uma palavrinha-chave para falar da molécula da água, que ela é uma molécula polar. Ou seja, ela tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Isso vai ser importante para ela interagir com outras substâncias e até com outras moléculas de água. Porque aqui a gente está vendo duas moléculas de água, essa aqui em cima e essa aqui embaixo. E o que acontece? Vocês já viram ímãs, né? Os ímãs, eles também têm dois polos, um polo negativo e um polo positivo. E eles vão atrair um ao outro, então, cargas opostas vão se atrair e cargas iguais vão se repelir. Então, entre duas moléculas de água, a carga negativa do oxigênio vai atrair a molécula, né, a parte positiva da outra molécula de água, no caso aqui do hidrogênio, e esse hidrogênio vai ser atraído, e aqui se tivesse outra molécula, né, ia estar aqui. Se tivesse outra molécula,
de oxigênio aqui, né, dois átomos de hidrogênio, eles estariam, e aqui um átomo de oxigênio, eles estariam aqui também fazendo essa ligação aqui, mas não é uma ligação nem iônica, nem covalente, a gente chama essa ligação de ligação covalente. É uma atração entre as moléculas devido a essas cargas parciais. Vocês estão entendendo, gente, isso aqui? Deu para entender? Pronto, então, uma das características pode chamar de ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Essa ligação entre as moléculas devido a essa diferença de cargas, né, essa polaridade da molécula de água. E aí, só para mostrar, ó, que aqui a água, as moléculas de água, né, quando a gente tem um copo de água, essas moléculas estão interagindo umas com as outras a todo tempo. Então, a parte negativa do átomo, da molécula, se atraindo pela parte positiva da outra. Ó, a gente está vendo isso acontecendo direto aqui. Então, as moléculas são ligadas por ponto de hidrogênio. E algumas propriedades que a gente vai ver hoje sobre a água. A coesão e a adesão, que está relacionada também aqui à capilaridade. A capilaridade nada mais é do que a coesão e a adesão agindo juntas. Tensão superficial da água, como a molécula de água, como a água é o solvente universal, a gente vai ver que a água ela tem alto calor específico. Não, você não se preocupe, eu vou explicar tudo isso aqui hoje. E ela atua também no transporte de substâncias, né? Então, como vocês viram, a composição do sangue, ele tem uma grande porcentagem de água nele, não é por outra coisa, para transportar substâncias. E isso se deve à capacidade da água de ser um solvente universal, que a gente vai ver já já aqui. Então, o que seria coesão e adesão? É a interação entre as moléculas de água, entre elas e entre essas moléculas de água e outros materiais. Então, quando a molécula de água está sendo atraída com a outra molécula de água, a gente chama isso de coesão. Então, duas moléculas de água, ou várias moléculas de água, elas se atraem, né, devido a essa diferença de cargas que a molécula tem. Isso é chamado de coesão. E a adesão é quando o material onde essa água está atraído também oferece uma atração para essa molécula de água. E aqui ela está mostrando uma folha, né? Que é um exemplo. Aqui nessa imagem a gente vê as células das plantas. Então, vocês sabem que, assim como a gente tem os vasos sanguíneos para fazer o transporte das nossas substâncias pelo corpo, as plantas também têm os canais dela, que são chamados de vasos, que vão fazer o transporte das substâncias dela. E aí também vai ter água passando, né, que é através do xilema, que é o nome do vaso que passa água nas plantas, vai ter esse transporte de água. Então, nesse xilema, além das moléculas de água se atraírem entre elas, elas também são atraídas pelas paredes do xilema. E aí faz a adesão. Então, assim, a coesão é a atração que uma molécula de água tem pela outra, aqui, e a adesão é a atração que a molécula de água tem pela parede da célula, no caso, das plantas. Entendeu, gente? A diferença de coesão e adesão? Pessoal? Felipe, Júlio César, também caladinho, Gilson, Eduarda. Sim. Estou perguntando, Gilson, se entendeu a diferença entre coesão e adesão. Sim? Pronto. Então, vamos seguir aqui.
E a capilaridade, né? Eu falei que a capilaridade ela tem a ver com a propriedade de coesão e adesão. Aqui vocês estão vendo frascos de vidro, vocês estão conseguindo enxergar? Que tem diferentes espessuras. Então, esse aqui é o com um diâmetro maior. E aí, não, tá, eu vou tentar aumentar aqui. Aqui, ó. Que cada frasco desse, ele tem um diâmetro diferente. Então, esse aqui é mais grosso, esse aqui ficou mais fino um pouco. Até esse último aqui, que ele é bem fininho. Tá conseguindo ver agora, Gilson? Pronto, o que é que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo que o nível da água, ele está aqui, ó, nesse primeiro frasco, e nesse outro aqui, ele está já aqui em cima, está mais alto. Esse fenômeno ocorre, ó, todos eles estão interligados. Na teoria, já que eles estão todos interligados, eles deveriam estar no mesmo nível, né? Deveriam estar todos iguais. Só que devido ao fenômeno de capilaridade, os vasos que são mais finos, o nível da água tende a ficar superior. Justamente porque, como eu falei para vocês, a água ela pode se atrair por alguns materiais. E é o caso do vidro. Então, o que acontece, ó? Aqui nessa imagem está vendo que a água ela está acontecendo um fenômeno de coesão, ou seja, estão ligadas umas às outras aqui as moléculas, estão ligadas umas às outras de água, mas também o vidro também está atraindo essas moléculas de água, fazendo a força de adesão acontecer aqui. E o que acontece nesse vidro mais fino? Eu acho que eu vou ter pegado uma folha aqui para desenhar. Mas vamos tentar fazer aqui um desenho. Aqui temos um vaso bem grosso e aqui um vaso fino. Para ficar mais fácil, eu vou representar a molécula de água como sendo só uma bolinha. Então, aqui a gente tem uma molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água. Então, por todo esse vasinho aqui, a gente tá vendo ele de cima. A gente tem moléculas de água aqui. E aí a coesão quer dizer que todas elas estão ligadas umas às outras. Então, vocês imaginem como se elas estivessem todas aqui unidas. Então, todas elas estão interligadas. Só que só essas daqui que estão aqui na periferia, só essas aqui que estão na periferia, elas estão ligadas à parede do vidro. Estou tentando escrever aqui. Ai, gente, aqui, ó. Só essas que estão na periferia, elas estão ligadas à parede do vidro. Então, só essas aqui conseguem, vamos dizer assim, puxar para cima, fica meio que pesado e não consegue carregar todas. Mas aqui, nesse vasinho aqui que é mais estreitinho, todas estão em contato com o vidro. Então, vamos supor que se tivesse cordinhas aqui, se aqui fossem pessoas, e tivessem cordinhas aqui na parede, lembre que todas elas estão unidas. Então, essas 4 pessoas estariam amarradas umas às outras, assim como essas pessoas aqui de dentro, fingindo que aqui são pessoas, né? Todas essas pessoas também estão amarradas umas às outras, só que só quem tem corda para puxar para cima são essas que estão na periferia. Aqui, essas 4 pessoas, elas só vão puxar elas mesmas. Então, vocês concordam que vai ser mais fácil elas se puxarem para cima do que essas aqui que tem que carregar outras pessoas que não estão segurando na corda? Que esse peso aqui, por pessoa, fica menor do que esse? Então, é isso que acontece aqui nesse vasinho. Essa atração entre as paredes daqui, ela acontece, só que não é todas as moléculas de água que estão interagindo com o vidro. E já aqui, uma porcentagem maior das moléculas de água estão interagindo com o vidro, e essa força de adesão acaba sendo suficiente para elevar esse nível aqui. Devo entender com essa analogia o fenômeno? Sim. E aí, esse fenômeno de adesão e coesão, ele serve nas plantas para levar
a água até as folhas, porque nas plantas, geralmente a água ela é absorvida aqui nas raízes. Só que não é só na raiz que precisa de água, né? A planta toda precisa de água para funcionar. Então, essa água, para chegar aqui nas folhas, ela tem que ir contra a gravidade. No nosso corpo, a gente tem o coração que fica pulsando e faz o sangue circular, que vai em todas as regiões, né? Vai para a cabeça, vai para a ponta do pé. Mas na árvore, ele não tem nada que pulsa para poder jogar essa água daqui e aqui para cima. Mas, como eu falei para vocês, os vasos condutores de água nas plantas, ela atrai a molécula de água. Então, ela faz com que a molécula de água tenha adesão a essas paredes. E eles são bem fininhos também. Então, o fenômeno de coesão e adesão, ele vai ajudar a essa água ir contra a gravidade e chegar até as folhas das plantas. Então, é esse fenômeno de adesão e coesão que vai ajudar nas árvores, né, principalmente aquelas mais altas, que têm um processo de difusão dificultado, essa água chegar lá em cima. Vou aqui passar. Outra propriedade da água, gente, é a chamada tensão superficial. E o que seria isso? É quando a água da superfície, então se a gente tem aqui esse copo, a gente está vendo essa água da superfície aqui, ela forma como se fosse uma película, que vai manter essa película, o que acontece? Ó, vocês estão vendo aqui que essas moléculas que estão abaixo da superfície, elas estão interagindo com outras moléculas em todas as direções. Então, em todas as direções, tem as moléculas que se atraem. Então, a força está bem distribuída. Só que aqui nessas moléculas da superfície, elas não têm moléculas em cima para fazer essa força de coesão entre elas. Então, elas só podem fazer entre o lado, com as moléculas do lado e as moléculas de baixo. E aí tem uma diferença de força. É como se essas moléculas aqui, elas tivessem essa força maior lateralmente. E vai fazer com que crie essa tensão superficial, que é como se fosse assim, uma películazinha que se forma na superfície da água. Através dessa tensão superficial, é que alguns insetos, como por exemplo mosquitos, eles conseguem parar em cima da água sem romper, sem afundar. Eles usam essa propriedade da água. E é também devido a ela que essa água ela adquire o formato esférico. Então aqui nessa folha, ela tem uma substância que a gente vai ver já também mais tarde, que é um tipo uma cera que deixa ela impermeável. As ceras, como a gente vai ver, elas são hidrofóbicas. Hidro é água e fóbicas é medo. Ou seja, ela não interage bem com a água. Então, ela vai repulsar, vai expulsar, meio que assim, não quer interagir. E aí, devido a essa falta de interação, as moléculas de água tendem a ficar bem juntinhas e elas ficam nesse formato meio que de bolha aqui. Porque elas estão tentando ter o mínimo possível de moléculas interagindo com essa folha, já que essa folha é hidrofóbica. Por isso que elas ficam nesse formato assim de gota arredondada. Já, por exemplo, se a gente joga uma gota de água naqueles papel absorventes que tem na cozinha da gente, papel toalha, quando você joga uma gota, logo depois ela é absorvida por todo o papel, porque já diferente de folhas que tem cera por cima, a folha de papel, ela é hidrofílica. Então, ela tem uma afinidade pela água e ela puxa as moléculas de água para entrar dentro dela. Tem até um experimento que a gente coloca 2 copos de água, só que um tem água, outro não. Então, vamos supor, esse aqui tem a água. E a gente pega essa folha de papel, enrola ela como se fosse no formato de canudo, né? Enrola normal. E aí coloca aqui dentro essa folha, uma dobra que vem até o outro lado aqui. Essa folha de papel, por ter essa força de adesão nela, né? Porque ela é hidrofílica, as moléculas de água vão entrando aqui nessa folha até chegar do outro lado. Toda essa água que vai sendo absorvida por esse papel devido a essa hidrofilia, né? Que tem nas moléculas aqui do papel. E toda essa água, com o passar do tempo, ela vai vir até esse outro lado aqui, até elas ficarem no mesmo nível. Então, devido a esse fenômeno também de capilaridade, que tem a ver também se a molécula de água ela se atrai ou não pelo material que ela está interagindo. Vocês entenderam, gente, aqui?
Repito, Samira. A gente estava falando aqui de tensão superficial, que você chegou agora. A gente está falando da molécula de água, e aí a gente viu que a molécula de água, ela é uma molécula polar. Por que a gente chama ela de molécula polar? Porque ela tem uma parte, né? Tem dois tipos de átomos, átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. O átomo de oxigênio, ele é eletronegativo e ele meio que puxa nessa ligação covalente os elétrons dessa ligação mais para perto dele. Então, ele adquire uma carga negativa, parcial negativa. E como esses átomos de hidrogênio aqui, eles têm os elétrons deles puxados por esse oxigênio, eles adquirem uma carga parcial positiva. Então, essa polaridade faz com que as moléculas de água elas se liguem umas às outras. Como? Então, por exemplo, se a gente tem aqui outra molécula de água, né? Aqui está os dois hidrogênios. E aqui o oxigênio. Então, essa parte aqui do hidrogênio que é positiva, ela vai se atrair por essa parte, vou fazer aqui uns tracinhos, por essa parte negativa aqui da outra molécula de água, como se fosse um ímã. Então, essa atração aqui entre as moléculas de água, ela se chama de coesão. E essa ligação que acontece aqui é chamada de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Só que a molécula de água, além de atrair por outras moléculas de água, ela também se atrai por moléculas de outros materiais. Aí eu estava falando que, por exemplo, no experimento onde tem dois copos, né, um com água, outro sem, que se dobra um papel e coloca esse papel, o papel ele é hidrofílico, ele tem uma afinidade pela água. Então, a molécula de água que está num copo e não está no outro, né, o outro copo está seco. Vou colocar aqui um desenho para... Esse copo de água está seco aqui. Os dois, essa água vai sendo puxada por esse papel, por ele ser hidrofílico, por ele ter essa afinidade pela água, ele vai sendo puxada e vai caindo aqui nesse outro copo, até os dois copos ficarem com nível igual. Esse fenômeno é a capilaridade. Mas aqui nesse slide, que eu tá falando de tensão superficial. A tensão superficial, ela vai ser porque, assim, todas essas bolinhas aqui, elas estão representando uma molécula de água. Então, a gente já viu que a molécula de água, ela é polar. Então, elas se atraem uma pelas outras, pela força, né, que chamam de coesão. Elas estão coesas entre elas. Só que essas aqui da superfície, elas estão exercendo, não tem tipo molécula de água aqui em cima para elas interagirem. Então, elas só conseguem interagir com as moléculas do lado e com a molécula de baixo. Isso dá meio que uma atração diferenciada para elas, e elas ficam com uma união mais forte, vamos dizer assim. E aí, essa união mais forte aqui em cima, ela faz com que na água crie uma película, como se fosse uma película, não é que cria uma película, mas é como se fosse uma película que a gente chama isso de tensão superficial. E é através dessa película que se forma que alguns insetos, algumas aranhas, eles conseguem ficar sobre a água sem afundar. A gente consegue até colocar uma agulha também aqui, apesar do metal ele ser mais denso do que a água, devido à tensão superficial, né, se for uma agulha, como é fininho, ela consegue sustentar essa agulha aqui em cima, mesmo tendo essa diferença de densidade. Deu para entender, Samile? Agora? Pronto, então vamos continuar aqui. Então, o solvente universal. Essa propriedade de solvente, né? Primeiro, vocês já sabem o que é um solvente e um soluto? Quando a gente tem duas substâncias, sim, né? Então, um solvente é aquilo que vai diluir uma outra substância. Essa outra substância que é diluída é chamada de soluto. Então, a água ela serve para diluir muitos componentes, principalmente aqueles que têm carga, ou seja, aqueles que são íons, e aqueles que são polares, assim como a água também é polar. Então, para esses materiais, a água serve como um solvente. E aí a gente vai ilustrar essa capacidade aqui, vendo o que acontece quando a gente joga sal de cozinha, né, que é cloreto de sódio, na água. Então, quando a gente joga uma colher de sal na água, a gente vê que ele vai meio que se desmanchando, né? Ele some, fica uma mistura homogênea.
Isso acontece por causa da propriedade também polar da água. A gente viu que a água tem uma molécula, tem a molécula da água, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva, né? E o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ela é formado por átomos que são negativos e positivos. Então, o cloro é um átomo negativo e o sódio um átomo positivo. Na verdade, a gente chama de íon, né? Então, quando esse sal entra aqui, a gente está vendo aqui à direita, é o sal entrando na água. Então, quando ele entra aqui na água, a parte negativa, no caso, o íon de cloro, ele é atraído pela parte positiva das moléculas de água, a gente está vendo aqui embaixo. Então, a parte de hidrogênio da água, ela está fazendo ligações aqui, está isolando os íons de cloro. E aqui, a parte negativa da água aqui em cima, que é a parte do oxigênio, ele está sendo atraído, está atraindo os íons de sódio. Então, é através desse processo aqui que o cloreto de sódio ele é diluído na água. E não só o cloreto de sódio, mas outros materiais também, eles são diluídos na água, e isso é bem importante nas células. Então, ela tem essa capacidade de separar compostos iônicos e polares. Pode continuar? Ou que alguém quer que repita? Então, vamos prosseguir. Então, outra propriedade da água, elevado calor específico. Então, o que é o calor específico? É a quantidade de calor que precisa ser absorvida ou perdida para 1 grama da substância mudar sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, falando de um jeito simples, o calor específico é quanto o material, quanto uma substância, ela consegue resistir sem mudar sua temperatura. Então, a água, ela tem um elevado calor específico, o calor específico dela é grande em relação a outros materiais. Então, ela tem que absorver grande quantidade de calor para elevar sua temperatura. E ela também tem que perder grande quantidade de calor para diminuir sua temperatura. Um exemplo que a gente pode ver isso acontecendo é quando a gente liga, por exemplo, o fogo, né? Tem uma panela aqui de ferro com água dentro. Então, se a gente ligar aqui e passar 30 segundos ou 1 minuto e desligar o fogo, o ferro vai estar muito quente e a água não vai estar tão quente assim como o ferro, porque o calor específico do ferro ele é mais baixo, ou seja, com uma temperatura, com menos quantidade de calor, ele consegue elevar mais sua temperatura. E na água ela tem que receber muita quantidade de calor para elevar sua temperatura. Então, isso é importante. Vocês sabem por quê que isso é importante? Aqui embaixo tem uma fila para vocês, ó. Manutenção da temperatura corporal. A gente não viu que os seres vivos não têm uma grande parte da sua constituição formada por água? Sim. E essa grande quantidade de água no corpo, ela vai servir para manter a temperatura estável. Então, por mais que o ambiente externo esteja muito quente ou muito frio, o calor do corpo, né, do organismo, ele vai ser mantido mais ou menos estável, por causa dessa grande quantidade de água criada dentro do corpo dele, dos organismos. Então, isso é bem importante. Porque a gente vai ver mais na frente, né, não nessa aula de hoje, mas na aula da semana que vem, tem muitos componentes do nosso corpo, como proteínas, que eles podem perder sua função quando a temperatura ela está elevada no nível que ele não suporta. Então, ela vai se desnaturando. E esse é um perigo também de quando a gente está com febre, uma febre muito alta, acima de 40 graus, que essas proteínas elas vão desnaturando e aí pode acarretar consequências para o funcionamento do nosso corpo, né? Às vezes irreversíveis, podendo até, se não for controlada, chegar a óbito. Então, a água ela é importante para essa manutenção da temperatura corporal devido ao seu alto calor específico. Alguém não conseguiu entender o que é o calor específico? Pessoal, conseguiu?
É bom que vocês vão falando, porque, assim, às vezes eu fico falando aqui, vocês não falam nada, eu fico pensando, será que eles estão entendendo? Ou será que eles só estão tão perdidos que não tem, nem conseguem dizer que estão perdidos? Vocês podem falar que eu vou voltando para explicar, viu? A gente tem a propriedade também de resfriamento evaporativo, que está relacionada também ao calor específico. Esse resfriamento evaporativo, ele está relacionado ao calor de vaporização, ou seja, a quantidade de calor que o líquido deve absorver para que 1 grama seja convertido do estado líquido para o estado gasoso. A gente viu lá que o calor específico é quanto de calor tem que receber para elevar a temperatura do material em 1 grau. Aqui a gente está vendo quanto de calor tem que receber para mudar de estado físico do líquido para o gasoso. Então, assim, a gente tem uma correlação. Quanto maior o calor específico, maior também o calor de vaporização. Então, mais quantidade de calor tem que receber para o material ser evaporado, né? Passar do estado líquido para o gasoso. E aí, por que isso é importante, né? À medida que um líquido evapora, a superfície do líquido restante esfria. Então, estou falando isso aqui para relacionar com o suor da gente. Então, quando está a temperatura ou externa, ou até interna mesmo, quando a gente está fazendo um exercício físico intenso, a temperatura aumenta, né? Os músculos esquentam. E aí, com isso, o corpo começa a liberar a água na forma de suor. Esse suor que está na superfície do corpo, quando ele evapora, vai dando a sensação de esfriar. A gente pode fazer isso, por exemplo, se a gente colocar água na mão e depois soprar. Quando a gente sopra, você vai ver que fica assim um friozinho. Porque o que acontece? Quando as moléculas mais quentes da pele elas evaporam, o restante fica mais frio. Um exemplo do livro que eu estava lendo, que eu gostei muito para entender isso, foi o seguinte: a gente tem os corredores de uma escola. Vamos supor que sejam 100 corredores. Só que os 10 melhores, que têm uma velocidade maior, eles foram transferidos para outro local. Então, os que estavam com a velocidade maior, eles foram transferidos, não estão mais. A velocidade média desses corredores diminuiu. Então, esses corredores que estão aqui, eles, falando como se fosse com a água, né, fazendo analogia com a água, as moléculas que ficaram, as que foram embora, as que estavam mais quentes, que têm a energia cinética maior. E as que ficaram eram as mais frias, vamos dizer assim, as que tinham energia cinética menor. Então, a gente sente isso através do nosso sentido, né, como um resfriamento, uma diminuição da temperatura. Então, por isso a importância também até do processo de evaporação. Só que tem uma coisa, e para isso acontecer, tem que ter também uma baixa umidade no ar, para essa sensação de resfriamento acontecer. Quando o ar tem muita água, ele está muito úmido, que acontece nas regiões, por exemplo, amazônicas, o ar é bem úmido lá, então, só o suor ele não vai conseguir evaporar e não vai dar essa sensação de resfriamento. Então, é bem perigoso, tem pessoas que chegam a desmaiar até, quando estão num lugar que é muito quente, mas que também é muito úmido. Então, a gente está no lugar quente, mas a gente não está no lugar que é úmido, o lugar que a gente vive é seco. Então, mesmo sendo aqui quente, a sensação de temperatura, né, a sensação térmica que a gente chama, aqui ainda é menor do que em locais como, por exemplo, a Amazônia. Às vezes a temperatura lá está mais baixa do que aqui, só que devido à umidade ser alta, as pessoas sentem uma temperatura maior, porque não consegue ter esse resfriamento evaporativo. Pode continuar, gente? Eu quero que repita aqui. Repito. Então, o calor de vaporização é semelhante a calor específico, só que o específico estava relacionado só ao aumento da temperatura. O calor de vaporização está relacionado à passagem do estado físico para outro, no caso do estado líquido para o estado gasoso. Para que serve? Aí eu estava falando, né? Para que serve o suor da gente? É uma maneira do nosso corpo regular a temperatura, pode ser externa ou interna também. Então, se o ambiente fora está muito quente, nosso corpo
essa temperatura, né, ela é absorvida pelo corpo também. Então, quando a gente está com frio e vai para o sol age ali esquentando também a nossa pele e o calor, ele é absorvido. Só que quando está muito intenso, a gente começa a suar, que é para tentar resfriar. É um mecanismo do corpo para tentar resfriar. E aí as moléculas mais quentes, vamos dizer assim, de água, as que estão com movimento maior, elas são liberadas para o ambiente, no caso, para o ar, em forma de vapor. Quando isso acontece, o restante da nossa pele, ela sente uma sensação de esfriamento. A analogia dos corredores, a gente tem assim, um grupo de corredores. Vamos supor que esse aqui corre 80 quilômetros por hora. Aí aqui tem, a maioria corre 50, e tem uns que corre, sei lá, 20. Para a gente fazer a média desses corredores todos aqui, se a gente somasse, né, tem que somar 80 com 50 com 20. Dá quanto aí, os matemáticos? Dá 150, né? 150 dividido para 3, dá quanto? 50, né, em média. A velocidade média desses corredores seria 50 metros por segundo, vamos supor. Só que se a gente tirasse esses aqui que correm 80 quilômetros por, por hora, sobraria esses dois. E aí a gente somaria 50 com 20, 70, e dividiria por 2 agora, né? Porque são esses dois grupos de velocidade. 70 por 2 daria 35. Então, mudaria de 50 quilômetros por hora para 35 quilômetros por hora, se os corredores mais velozes fossem eliminados. Do mesmo jeito que essa velocidade média diminui se a gente tirar os corredores mais velozes, a temperatura também ela vai diminuir, no caso aqui do suor da gente, se as moléculas que estão mais quentes elas forem liberadas para o estado gasoso. O restante, que está na temperatura intermediária, ela vai dar essa sensação para a gente de estar com a pele mais fria. E aí resfriar o nosso corpo. Melhorou ou piorou, Samile? Pronto, então o suor. Aí aquele negócio que eu estava falando de, por exemplo, nas regiões amazônicas, é porque para isso acontecer, né, para interagir com o ar e ser levado essas moléculas, o ar precisa estar com pouca umidade também. Se ele estiver saturado de umidade, essas moléculas aqui mais velozes, vamos dizer assim, elas não vão sair. E aí o nosso corpo vai continuar com a temperatura elevada. Então, quando está no ambiente muito úmido, a gente tem que ter cuidado para não superaquecer. Quente e úmido. E aí a função de transporte de substâncias da água, né? Então, a água, ela está tanto no sistema de transportes dos animais, né, através do sistema circulatório, como também nos vegetais, com os vasos, dentro dos vasos condutores, né? E eles usam a água dentro desses vasos para levar as substâncias para diversas partes do organismo. Também vai atuar na lubrificação de articulações, nos olhos, na saliva para se misturar com os alimentos, para facilitar a deglutição. E na eliminação de excretas também tem uma parte da composição dela que é de água. Então, ou seja, através da urina, a gente tem os materiais, né, toxinas, que não servem para o nosso corpo, como também a gente tem água ali para diluir esse material e ser eliminado na urina. Então, aqui um resumo da água. Ela é um solvente universal, porque ela tem essa capacidade de diluir substâncias que são que têm uma carga, né, ou que são polares. Essas também as ligações de hidrogênio que acontecem entre as moléculas de água, ela também tem uma importância. Funciona, né? Está envolvido isso aqui na coesão, que é quando as moléculas fazem ligação de hidrogênio umas com as outras, e também na adesão, que a gente viu, né? Quando tem essa interação com outros materiais, que vai ajudar na capilaridade. Então, tem uma alta tensão superficial, também tem sua importância, né? Tem essa característica. O alto calor específico, ou seja, para a água mudar sua temperatura, ela precisa receber muito calor ou perder muito calor. Isso é importante porque
como os organismos eles são formados em grande parte por água, isso vai ajudar na manutenção da temperatura corporal. Então, vai atuar também nos transportes de substâncias, nos vasos condutores das plantas e no sistema circulatório, né, dos animais. Então, vai participar de reações químicas através da hidrólise, que a gente vai ver isso posteriormente, né, nos próximos conteúdos a gente vai ver isso. E está também na eliminação das excretas na urina, para diluir as substâncias que vão sair ali pela urina, que nosso corpo não precisa. E vamos ver aqui agora os sais minerais, que também faz parte, né, das substâncias inorgânicas do corpo. Os sais minerais, eles são íons, né? Íons inorgânicos. O que seriam íons? Seriam átomos que têm carga. Então, se a gente for ver aqui, ó, todos esses nomezinhos que a gente está vendo aqui, eles são elementos da tabela periódica, não são, gente? Cálcio, fósforo, enxofre, potássio, cloro, magnésio, flúor, iodo, ferro e zinco. Todos eles são elementos da tabela periódica. E por que eles são íons? Porque no corpo, né, quando estão assim isolados, eles têm cargas. Então, são os ânions, que são os íons, os cátions, que são os íons positivos, e os ânions, que são os íons negativos. Só para relembrar, né, a gente tem aqui um átomo, por exemplo, aqui está com 2 prótons, mas é só para ilustrar. Então, se o átomo que tem 2 prótons no núcleo é o hélio, né? Então, se ele tem 2 prótons, só que tem 3 elétrons, ele vai ter uma carga negativa. Mas se ele tem 2 prótons e 1 elétron apenas, ele vai ter uma carga positiva. Agora, se ele tem 2 elétrons e 2 prótons, ele está com a carga neutra. Vocês se lembram disso? A gente está vendo aqui, é o mesmo átomo, aqui só para representar. É o seguinte, a gente vê o átomo, aqui esse átomo é só uma coisa figurativa. O número do elemento químico, a gente está fazendo agora uma revisão de química. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, vamos fazer ele. No seu núcleo, o átomo de hidrogênio só tem um próton, então só tem uma carguinha positiva. Fiquei um pouco me desenhando nesse negócio. Então, ele tem um próton no núcleo. O núcleo dele é formado por um próton e um nêutron. E aí, na eletrosfera, né, circundando esse próton, ele pode ter um elétron. Se ele tiver um elétron, essas duas cargas, elas meio que vão fingir que elas se anulam, né? Tem uma positiva e negativa, elas se anular, e esse átomo vai ser nêutron. Neutro, quer dizer. Agora, se tiver 2 elétrons, tá vendo que tá sobrando aqui, ó? Tem, essas duas aqui vão se anular, aí vai sobrar uma negativa. Então, a carga desse átomo vai ser negativa, se tiver nessa configuração. Agora, vamos supor que ele tem um próton e ele não tem nenhum elétron na órbita dele. E aí ele vai ter uma carga positiva. Ou então, se tivesse, por exemplo, 2 prótons aqui, que nem aqui tá, e só tem um elétron, a carga também vai ser positiva. Então, para o átomo ele tem uma carga negativa ou positiva, o número de prótons e elétrons estão em desacordo, eles não estão iguais. Então, se tiver mais elétrons, a carga é negativa, se tiver mais prótons do que elétrons, a carga é positiva. E esses íons, eles têm característica por ser, exatamente, eles têm carga. Então, por exemplo, o cálcio, ele tem uma carga positiva. O cloro, ele tem uma carga negativa, como a gente viu lá no fluoreto de sódio, né? Então, eles vão apresentar a fórmula química no estado iônico, ou seja, ou tem um elétron a mais ou tem um elétron a menos. Deu para entender agora, pessoal? Quem estava... Sim. Então, a gente chama desses íons que a gente precisa, né? Os íons, eles são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Aí, eu só coloquei aqui alguns, tem mais do que isso, mas eu só coloquei alguns aqui para vocês saberem o que é isso, né? Então, a gente já viu que são elementos químicos
com carga que tem no nosso corpo, e eles são importantes para o funcionamento do nosso corpo. A gente chama de macronutrientes quando a gente precisa da quantidade acima de 100 miligramas por dia. Então, essa nomenclatura é só de acordo com a quantidade que a gente precisa. Então, quais são os macronutrientes? Cálcio, fósforo, enxofre, potássio, cloro e magnésio. E os micronutrientes são aqueles que a gente precisa de menos por dia. Então, 20 miligramas por dia. Esses são flúor, iodo, ferro e zinco. Mas todos eles são sais minerais. Então, vamos ver aqui só algumas funções de alguns deles. O cálcio. O íon de cálcio, né, o cátion de cálcio, ele atua na formação de ossos e dos dentes. Então, quando a pessoa tem uma deficiência de cálcio, quando ela não está ingerindo muito cálcio, ela pode ter um enfraquecimento dos seus ossos. E até também, quem tem osteoporose, tem uma deficiência de cálcio, é uma doença também não é só relacionada ao cálcio. Até assim, quem tem osteoporose, quem tem dificuldade de cálcio, não basta só, tipo, comer alimentos que têm cálcio, como, por exemplo, leite. Ela precisa também de fazer exercício físico, que foi até uma aula de fisiologia que o professor meu estava na faculdade, que a gente perguntou, professor, então quem tem osteoporose é só comer muito cálcio? Aí ele fez, não adianta só comer cálcio, porque para incorporar esse cálcio no nosso corpo, tem outros processos que tem que acontecer. Mas sim, uma das condições para melhoramento desse quadro, né, é a ingestão de cálcio, né, que está deficiente. E ele vai atuar nessa formação dos ossos e dos dentes, na coagulação sanguínea também tem essa importância, para a contração muscular e também como neurotransmissores, na comunicação entre uma célula e outra. Vocês precisam decorar tudo? Não. Vocês vão lembrar assim, de alguns. Conforme a gente vai estudando biologia, vocês vão ver esses nomezinhos outras vezes, vocês vão lembrando. Iodo, por exemplo. O íon de iodo, ele vai atuar, ele vai ser necessário, né, para a formação dos hormônios na tireoide. A tireoide, ele é um órgão que a gente tem no pescoço em formato tipo, ele parece um borboletinha, assim. Então, nesse órgão, na tireoide, a gente produz dois hormônios, T3 e T4, tá aqui o nomezinho deles, que vão ajudar no metabolismo do nosso corpo. Então, às vezes, você já viu, acho que vocês já ouviram falar de hipotiroidismo ou hipertireoidismo, tem muito a ver com quando tem deficiência, tem algum problema, pode ser deficiência de iodo, mas também pode ter outras causas, pode ser um nódulo, por exemplo, que tem ali na tireoide, que vai atrapalhar o funcionamento dessa glândula, né, que ela é uma glândula, e a secreção desses hormônios vai ser prejudicada. Esses hormônios, eles vão atuar no metabolismo. Ou seja, às vezes a pessoa que está com hipotireoidismo, ela tem uma facilidade para engordar, então o metabolismo dela está baixo. E a pessoa que tem hipotireoidismo já é o contrário, ela é uma pessoa mais agitada, que gasta muita energia, que precisa comer muito e emagrece rápido. Então, mexendo nessa tireoide, né, também mexendo com esses hormônios, a gente vai ter uma mudança no metabolismo. E uma das causas também pode ser a deficiência de iodo. E aí, quando tem falta de iodo, pode acontecer uma doença chamada de bócio, que é quando essa glândula que ela incha, é por causa dessa deficiência de iodo. E é onde a gente encontra iodo. O iodo, a gente precisa dele, ele é um micronutriente, a gente precisa em poucas quantidades. E para a gente adquirir esse íon, as pessoas, eles tiveram a ideia de colocar no sal de cozinha, que a gente usa todo dia, né, um pouco de iodo, para a gente consumir. Quando a gente consome o sal, a gente não consome só cloro e sódio, né, cloreto de sódio, a gente consome também algumas quantidades de iodo, porque o sal, ele é enriquecido com iodo por causa dessa quantidade de iodo que a gente precisa consumir todos os dias. Pouco, né, mas precisa. Aí, fósforo. Vocês já tiveram uma aula com o Iliane, que falava um pouco sobre material genético, né? Não, mas lá também, ó, vocês viram, eu acho que tinha uma parte da composição da molécula de DNA e RNA era com fósforo. Ela também vai atuar na molécula de ATP, que é como se fosse a moeda de energia da célula. E ela também é importante na composição, né, esse íon, das membranas celulares. A gente vai ver mais para frente essa importância aqui.
E também atua na formação de ossos e dentes, junto com o cálcio. Aqui são mais alguns. Cobalto, vai ajudar na formação das hemácias, glóbulos vermelhos, e na regeneração nervosa também. O cloro. Cloro vai estar no ácido estomacal e vai regular também o pH do corpo. O ácido estomacal, né, que vai ali estar uma função para desnaturar, né, desintegrar os alimentos, para nossa, depois para passar a absorver esses nutrientes no intestino. E o ferro é bem conhecido também, vai ajudar no transporte de hemoglobina e mioglobina. Então, acho que vocês já viram, né, que tem um tipo de anemia que é causada justamente pela deficiência de ferro na alimentação. Então, quando a pessoa tem uma alimentação deficitária de ferro, ela pode ter anemia. E o que é anemia, né? A pessoa está sempre cansada, justamente porque o sangue é a substância que vai levar tanto os nutrientes como também o oxigênio para a célula, que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Se está faltando ferro, que vai ser um dos carregadores do oxigênio, essa célula não vai realizar os processos delas perfeitamente, e aí vai dar essa sensação para o organismo de falta de alguma coisa. Então, a gente se sente cansado quando está com anemia, justamente porque falta essa condução do oxigênio como ele deveria ser feito, por causa dessa falta de ferro, porque o ferro, é uma parte integrante das células do sangue, para levar o oxigênio. Então, se falta ferro, o transporte do oxigênio no sangue não é feito como deveria ser feito. É muita coisa, mas vocês não se preocupem. Isso é só para saber que existe. Então, sódio e potássio. Funciona na osmorregulação, condução do impulso nervoso, através da bomba de sódio e potássio. A gente vai ver isso depois, você não precisa se preocupar com isso. Mas isso aqui é uma coisa que vocês vão ver futuramente nas aulas de biologia, essa bomba aqui de sódio e potássio. E na osmorregulação, também acho que vocês talvez tenham ouvido falar de osmose, que é a passagem de água de acordo com a quantidade de soluto. Também funciona, o sódio e o potássio tem essa importância para essa osmorregulação. Enxofre e magnésio. Eles são dois íons que eles vão atuar como se fosse uma chavinha ligando enzimas do nosso corpo. Enzimas, elas vão atuar facilitando reações que nosso corpo precisa fazer. E aí eu coloquei aqui esse exemplo, ele não é o melhor, mas acho que talvez dê para entender. A gente tem aqui uma enzima que ela está na forma inativa dela, ou seja, ela não está convertendo, não está atuando, não está fazendo sua função. E aí ela precisa desse cofator, que nesse caso aqui pode ser o enxofre ou o magnésio, para funcionar perfeitamente. Então, vamos supor que isso aqui é o magnésio, que essa proteína precisa. Então, quando o magnésio se liga nela, é como se ele ligasse a chave. Agora você pode funcionar. E aí ela vai atuar fazendo o que ela precisa fazer. No caso, quebrando um substrato ou unindo moléculas. Então, esses cofatores, que são magnésio e enxofre, eles vão ser chaves de ignição para o funcionamento de algumas enzimas. E aí, como é que a gente vai obter os sais minerais? Através da alimentação. Então, tendo uma alimentação bastante colorida, diversificada, a gente vai obter os sais minerais que a gente precisa para o nosso corpo. Não vou detalhar, por exemplo, para obter cálcio, é preciso beber leite. Para ter ferro, comer feijão, comer espinafre. Porque, assim, isso aí vocês conseguem saber depois, caso queiram saber, né, procurar. E também acho que eu nunca consegui decorar todos, assim, todos os alimentos que são para aquele íon específico, até porque um alimento, ele geralmente não tem só um mineral, ele não só entrega um mineral, um nutriente, ele entrega vários, né? Então, acho que não adianta muito a gente estar decorando, mas o importante é a gente ter uma dieta balanceada, né? Comer frutas, comer verduras, comer carnes ou aí tem vegetarianos, né, que não comem carne, mas outros vegetais, né? Se variar os vegetais, a gente consegue obter os nutrientes que as carnes também podem oferecer. E aí vamos fazer umas perguntinhas aqui para
ver principalmente as dúvidas que vocês têm, né? Entendimento. Aí, a primeira. Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água de uma lagoa. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água é A. Adesão. B. Calor específico. C. Tensão superficial. D. Calor de vaporização. E E. Capilaridade. O que é que vocês acham? Exatamente. Acertou quem colocou tensão superficial. Alguém achou que ia ser outra coisa? Todo mundo entendeu? Né? O silêncio, quem cala, consente. Eu vou entender que entender, todo mundo. Foi, Emily. Chegou agora. Bom dia aí para você. Você perdeu a primeira parte da aula, que foi sobre a parte inorgânica das substâncias, no caso, água e sais minerais. A gente vai começar daqui a pouco a parte orgânica. Eu vou liberar para vocês, depois que a gente responder essas perguntas aqui, eu vou liberar 5 minutos para vocês irem no banheiro, beber água, e a gente volta com a parte orgânica, senão, se for emendar aqui direto, acho que vai ficar um pouco confuso. Então, vou dar esse tempo depois que a gente responder essas perguntas aqui. Sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo, desempenhando as mais variadas funções. Um exemplo desses íons é o cálcio, o cálcio, gente, atua na formação de ossos e dentes, está presente na composição de hormônios da tireoide, atua na digestão. D. É um componente extremamente importante das hemácias. Ou E. Faz parte da bomba de cálcio-potássio. Então, muito bem aí para vocês todos. Débora, Felipe, Marcos, Maria Eduarda, Pedro, Isabelle, Samile, parabéns, todos acertaram. Realmente é o cálcio que atua na formação de ossos e dentes. Terceira pergunta. Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no sangue está baixa. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio e é composta principalmente por A. Cloro, B. Cálcio, C. Magnésio, D. Iodo ou E. Ferro. Isso mesmo. Parabéns, pessoal. Então, é o ferro que está ali constituindo a hemoglobina, que é uma proteína, a gente vai ver depois o que é as proteínas, na semana que vem, a gente vai estudar as proteínas, que está compondo ali as células do sangue. E vai ser nessa hemoglobina que vai ter o ferro que vai levar o oxigênio. Então, a falta de ferro vai ocasionar uma deficiência desse transporte de oxigênio e uma falta de células sanguíneas também. 4. Baseando-se nos conhecimentos sobre sais minerais, associe as colunas abaixo. A gente tem aqui ferro, flúor e magnésio. Eu nem falei para vocês de flúor, mas o flúor é tão conhecido que eu acho, né? Que vocês vão saber. Então, quem participa da composição da hemoglobina? 1, 2 ou 3? Exatamente, a gente acabou de ver. Qual desses aqui vocês acham que fortalece os dentes? 2. Isso. E 3, eu nem falei para vocês, não, vocês estão fera. Forma clorofila, esqueci de falar. Que o magnésio, eu lembro que eu falei que ele atua como se fosse uma chave de ignição para poder fazer algumas proteínas funcionarem. Então, justamente para o funcionamento da clorofila, precisa desse magnésio lá. A clorofila é um pigmento que vai fazer a fotossíntese nas plantas. 5. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, e uma de suas funções refere-se à capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para a realização de reações químicas. Isso se deve ao fato de a água, A, ser importante condutor elétrico, B, atuar como soluto, C, ser apolar, D, funcionar como solvente,
ou é compor o plasma sanguíneo. Então, aqui ele está falando da capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio para a realização de reações químicas. A propriedade da água relacionada a essa função aqui, qual é? A maioria está colocando B, atuar como soluto. Mas você se lembra a diferença entre solvente e soluto? Então, o solvente, ele vai ser aquele que vai diluir o soluto. O soluto é aquele que vai ser, vamos supor assim, desintegrado pelo solvente. Então, a água, na verdade, ela é o solvente. Então, acertou quem colocou D. Então, a água é o solvente universal que a gente fala. Então, é na água. Vocês viram que a água está presente tanto dentro das células como entre as células também. Justamente para prover esse meio para ocorrer as reações químicas. Vocês vão ver que a água vai participar muito das ligações ou da quebra de substâncias, de moléculas, né, das moléculas e substâncias. E é importante que ela esteja na maioria dos meios da célula. Eu sei que às vezes a gente confunde mesmo, Eduardo, normal. Mas agora lembrar, o solvente é aquele que vai diluir, o soluto é aquele que vai ser diluído. Então, muito bem, vocês estão fera. Então, a gente vai tomar uma aguinha agora, vou encher minha garrafa também. E aí a gente volta para falar de carboidratos. 5 minutinhos, tá certo, pessoal? Nem precisa sair aí, só desligar a câmera, vou aqui encher minha garrafinha também, volto daqui a pouco. Não, a gente vai continuar. Então, 9h15, estejam de volta aqui que eu vou começar pontualmente. Peraí.
Gente, enquanto falta um minuto para voltar, tá bom? Mas eu vou vendo aqui, anotando o nome de vocês para a frequência. Ana Júlia, bem-vinda. Você é novata, né, na escola. Espero que esteja gostando das aulas. Apesar de estar, assim, sendo um pouco distante, né? Tu tá em que sala, Ana Júlia? Não sei se tu tá escutando. O primeiro A, primeiro B ou primeiro C? Primeiro A. Tá. Brena, do primeiro B, né? Débora, primeiro C. Eduarda Michele é primeiro B, né? Emily, primeiro A. Felipe Gabriel é primeiro C. Se eu falar alguém errado, me corrija, viu? Gilson também é do primeiro C. Não, Gilson é do primeiro A, é? Gilson José Américo. Alguém da sala dele me confirma? É sim, professor, primeiro A. Obrigada. Jonathan. Jonathan é do primeiro C, né? Rawan tá no primeiro C agora, né? Sim, sim. Cauã Vitor, acho que também é primeiro C. Gente, Luana Arão é primeiro B? Certo, eu coloquei, Débora, você. Sim, tá, obrigada. Lucas Soares, é de que sala, gente? B. Tô fazendo chamada sim, Jonathan. Cauã Vitor é do primeiro B? Faz tanto tempo que eu tô confundindo já a sala de vocês. Marcelo é primeiro C. Não, gente, Marcelo é primeiro B ou primeiro C? Eu tô confundindo. Primeiro C, né? Isso. Maria Eduarda Amaral. Maria Eduarda é de que sala, gente? Primeiro A. Nicole é primeiro B. Pedro Arthur é primeiro C. Samília Helena é primeiro B Primeiro ou B. primeiro B? Primeiro B. Certo.
e Sarah Emily é do primeiro A, né? Pronto. Acho que foi todos. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Eu acho que tá faltando alguém. Alguém entrou depois aqui? Deixa eu ver aqui se é alguém que eu não anotei. Ah, Isabelle. Foi você mesmo, Isabelle, faltou. Pronto, agora tá todo mundo já. Vocês estão vendo a apresentação, né? Aqui. Estão vendo, gente, a apresentação? Certo, só para conferir. Então, vamos voltar aqui agora com carboidratos. Então, a gente viu até agora moléculas inorgânicas, ou seja, moléculas que não tinham o carbono na sua constituição. Então, as moléculas orgânicas são aquelas que são constituídas por seres vivos e que têm o elemento carbono constituindo-as. E os carboidratos? Carboidratos que são mais conhecidos, né, são os pães, no nosso dia a dia a gente conhece, né, os pães, os doces, a gente sabe que isso é carboidrato, mas tem também outros carboidratos, a gente vai ver outras coisas que são constituídas de carboidrato que não necessariamente são doces. Mas vocês podem continuar relacionando carboidrato com massas em geral, porque realmente é. E aí outras denominações de carboidratos. Então, pode ser chamado de carboidratos, glicídios, hidratos de carbono e açúcares. Todas essas nomenclaturas são referindo à mesma coisa, carboidratos. E a gente vai ver aqui, ó, primeira coisa, constituídos de carbono. A gente está vendo aqui, ó, carboidratos, esse nome. Olha para essa fórmula aqui, ó, carbono, e essa molécula aqui é a molécula de quê, gente? H2O. Molécula de água, né? A gente acabou de ver ela. Então, por isso o nome é carboidrato, carbono e água, carboidrato, por causa disso, da fórmula desse elemento. E esse Nzinho aqui, a gente vai ver que todos os carboidratos, eles são constituídos dessa fórmula. É carbono, para cada átomo de carbono, tem 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E esse N aqui, quer dizer que se for 2 aqui, se esse N for 2, então a molécula vai ser 2 carbonos, 4 hidrogênios, 2 oxigênios. Se for 6, 6 carbonos, 12 hidrogênios, é sempre o dobro, 6 oxigênios. Então, esse N aqui, ele pode variar, mas a fórmula geral dos carboidratos é essa. É carbono, hidrato, a molécula de água. Você não vai esquecer mais. Então, essas substâncias, elas são substâncias orgânicas, né, como eu falei, importantes para os seres vivos, pois fazem parte da constituição e fornecem energia para que realizem as suas atividades. Então, a gente vai ver que a principal função do carboidrato é a função energética, é fornecer energia. Ela é a principal moeda energética dos seres vivos. Mas ela também, além de fornecer energia, ela pode ter um papel estrutural, que a gente vai ver principalmente aqui nos animais chamados artrópodes. A gente vai ver mais para frente por que o carboidrato é importante nesses animais. E também na constituição da parede celular das plantas. A gente vai ver também isso. Então, tem essas duas principais funções, energéticas e estrutural, fornecer energia e constituir realmente o organismo, as estruturas do organismo. Aqui ficou um pouquinho estranho, mas dá para ver ainda mesmo assim. Ó, a classificação. A gente vai ver que existem principalmente 3 tipos de carboidratos. A gente vai ver esses nomezinhos aqui, mas não se preocupe, que é fácil de entender. Os monossacarídeos, o disacarídeo e o polissacarídeo. Então, são esses três tipos, vamos dizer assim, de carboidratos que existem.
Só que todos eles são formados de monossacarídeos. Então, monossacarídeo é quando só tem uma moléculazinha. O disacarídeo, quando essa molécula está unida com outra. Então, dois monossacarídeos unidos formam um disacarídeo. E um polissacarídeo, quando tem vários monossacarídeos unidos, aí formam um polissacarídeo. Essa palavra sacarídeo, ela representa açúcar. E mono, no caso, representa um. Então, um açúcar, monossacarídeo. Só tem uma molécula. Disacarídeo, di, dois. Sacarídeo e açúcar. Então, dois açúcares, duas moléculas de açúcar. São moléculas de açúcar. A gente vai ver como é a molécula de açúcar. É porque, assim, lembra que eu falei aqui, ó? Ele pode se chamar de carboidratos, glicídios, hidratos de carbono ou açúcares. Todos representam a mesma coisa. Então, a gente pode chamar de açúcar, mas, assim, o açúcar que a gente come na cozinha, né, que a gente adoça as coisas, é um açúcar específico que vocês vão ver, que é chamado de sacarose. E é esse tipo aqui, ó. É formado pela união de duas moléculas de açúcar. Então, e o polissacarídeo, o poli é de vários, muitos. Então, muitos sacarídeos, muitas moléculas de açúcar. A gente vai começar vendo os monossacarídeos, né? Primeiro, aqueles que são sozinhos, são moléculas únicas, né? Isoladas. Então, vem do grego monos, único, e sacar, açúcar. Então, a gente já viu que todos eles são formados por átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio na proporção 1, 2, 1. Quando a gente vê isso, quer dizer o quê? Para cada um carbono, tem 2 hidrogênios e oxigênio. A forma molecular a gente já viu também. E o nome genérico do monossacarídeo, ou seja, o nome comum a todos, está relacionado com o valor de N. N, esse aqui, ó, que estou mostrando. Então, se o N for 3, a gente vai chamar de triose. Esse ose no final, sempre que tiver ose ou sacarídeo, sempre está falando de açúcar. Esse aqui, ó, triose. Tri de 3, ose açúcar, 3 moléculas para formar o açúcar. Então, é uma cadeia que vai ter 3 carbonos unidos, a triose. Então, uma cadeia de carbonos com 3, a triose. Tetrose, se tem 4 carbonos unidos. Não? Então, se tiver 4 carbonos unidos, tetrose. E aí a gente sempre vem, lembra dessa proporção aqui. Esse número N, ele está multiplicando. Isso aqui é como se fosse uma fórmula de matemática. Vocês sabem que tudo que está entre parênteses, se tiver um número fora, vai multiplicar o que está dentro, né? Então, se tem um 3 aqui fora, vai multiplicar por 3 todos esses que estão aqui dentro. Então, 3 vezes 1 aqui do carbono, 3. 3 vezes esse 2 hidrogênio tem que multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, 6 hidrogênio. 3 vezes 1 aqui do oxigênio, 3. Então, é só para mostrar que a fórmula sempre vai ser, se o número N aqui for 3, vai ser 3 carbonos, 3 oxigênios, 6 hidrogênios, né, o dobro. Se for 5, 5 carbonos, 10 hidrogênios, 5 oxigênios. Esse número aqui, N, é a quantidade de carbonos na cadeia. E o nome ose no final. Então, se a fórmula, se tem 3 carbonos, triose. Se tem 4 carbonos, tetrose. Lembra dos títulos do futebol. Se tiver 5 títulos ou 5 carbonos, penta, né, pentacampeão, pentose. Se tiver 6, a gente está penando aí para chegar no futebol ao título 6, né? Hexacampeão, hexose também, 6 carbonos. E com 7, heptose. Mas o que a gente vai ver aqui hoje, a gente só vai mostrar esses dois aqui, que são os principais para os organismos. Então, aqui só para mostrar. Aqui eu estou mostrando uma pentose e uma hexose. Então, a pentose aqui em cima. A gente vê aqui, ó, essa fórmula aqui em cima. Na estrutura desse açúcar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, vai ser uma pentose. E aí, lembra da fórmula? Se tem 5 carbonos, vai ter 5 também oxigênios. Vamos ver se tem. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão conseguindo enxergar? Ou está muito pequeno?
Gente, vocês estão enxergando? Normal? E hidrogênio, lembra que é sempre o dobro. Então, se tem 5 carbonos e 5 oxigênio, tem 10 hidrogênios. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui tem 2, 9, 10. E aí, a fórmula, a gente já viu que funciona a fórmula. Esses dois aqui são a mesma coisa, só que a gente está vendo aqui essa fórmula estrutural. Só que quando esse açúcar ele está no ambiente aquoso, ele assume essa fórmula aqui, que a gente chama de forma de anel, forma cíclica. Então, nos organismos vivos, a gente vai representar geralmente a pentose ou as hexoses nessa fórmula aqui, que é uma fórmula de anel. E a hexose aqui que a gente está vendo, no caso aqui, eu coloquei para demonstrar a ribose. E na hexose aqui, ó, 6 carbonos, hexo de 6. Então, 6 átomos de carbono. Lembrando, gente, que isso aqui está formando só uma molécula. A gente está falando ainda do monossacarídeo. Então, é uma molécula de açúcar. Só que a gente está falando que essa molécula de açúcar ela vai receber um nome genérico de acordo com a quantidade de carbonos. Então, se tem 5 carbonos, pentose. Se tem 6 carbonos, hexose. Se tem 4, tetrose. Quase não sai agora. E a fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês, que em ambiente aquoso, ela não vai estar nessa fórmula aqui que a gente está vendo, estrutural, que a gente chama. Vai estar nessa fórmula aqui, é cíclica, formando tipo anéisinhos. Então, o principal monossacarídeo, o mais conhecido de todos, é esse aqui, a glicose. A glicose é o sacarídeo mais conhecido, é o açúcar mais conhecido de todos. Inclusive, é ele que a gente mede, né, quando a gente está vendo o índice glicêmico, né, para ver quem tem diabetes, tem que sempre estar medindo, mede essa quantidade de glicose no sangue. É esse açúcar aqui. Mas eu queria que vocês vissem, cada um desses aqui vão ter funções diferentes e estruturas diferentes. Só que eu queria mostrar para vocês como muda pouco de um para o outro. Por exemplo, desse monossacarídeo aqui, que é um hexóide, ou seja, tem 6 carbonos nele, todos eles têm a forma igual. Tem 6 carbonos, tem 6 carbonos, tem 6 carbonos. Todos são hexoses, que são formados por 6 carbonos na molécula do açúcar. Só que eles são diferentes um do outro. São hexoses diferentes. Cada um tem o seu nome específico. Tem aqui a glicose, que é o principal. Tem também aqui a galactose e tem também a frutose. Olha o que muda de um para o outro. Nesse aqui, vocês estão vendo, da glicose para a galactose, só mudou a ordem. Então, aqui fora tem um hidrogênio, aqui na parte esquerda, e aqui na parte direita tem uma hidroxila, que a gente chama, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio. Aí aqui só mudou a ordem, ó. A hidroxila veio para esse lado, na galactose. E aqui, o hidrogênio veio para o outro lado. Só isso aqui, gente, já mudou qual era a substância. Já mudou que não era mais glicose, era galactose. Para vocês verem como pouca coisa, né, uma diferença pequena, muda muita coisa nas substâncias, no organismo. A mesma coisa aqui na frutose, a fórmula é igual, a quantidade de carbonos é igual, a quantidade de oxigênio e hidrogênio é igual. Só muda aqui aonde ela está, as ligações que tem. Então, a gente está vendo aqui, ó, que na galactose, na frutose, essa ligação dupla, ela acontece aqui na extremidade da molécula. Já que na frutose, ela acontece aqui, ó, mais para o meio. Então, só essa mudança aqui já mudou qual era a molécula, qual era o tipo de açúcar. Mas vocês estão entendendo? Isso aí tá difícil. O monossacarídeo é quando é formado de uma molécula de açúcar apenas. E esse nome hexose e pentose é o nome genérico dos açúcares. Mais ou menos? É um pouquinho confuso, mas eu acho assim, só eu falando aqui, eu acho difícil assim, que vocês entendam tudo e que lembrem de tudo depois. A nossa memória, ela funciona quando a gente vê alguma coisa, entende, e depois a gente vai fortalecer essa memória, estudando. Então, eu não vou mentir para vocês, assim, para vocês entenderem 100% desse conteúdo, vocês vão ter que estudar também depois, sozinhos, ou revisando, ou assistindo uma videoaula depois, assistindo de novo esse vídeo no YouTube. Mas vocês têm que fortalecer para esse conhecimento permanecer na cabeça de vocês, porque o nosso cérebro é assim, ele só vai guardar a informação que você mostra para ele que é útil. Então, se você fica vendo todo dia a mesma coisa, ele vai entender, isso é importante, então isso eu vou guardar. Mas, por exemplo, um conteúdo desse que a gente está passando, eu sei que é uma coisa complexa,
Então, se é uma coisa complexa que a gente não conhecia antes, a gente não basta ver uma vez e a gente vai lembrar, a gente tem que ficar vendo mais vezes para lembrar. Então, eu recomendo a vocês que pesquisem depois. Sempre eu passo umas atividades bem simplesinhas lá no Classroom. Aqui eu passo um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim fácil ainda. Só que eu acho bom vocês treinarem em casa também. Então, fazer revisão ou resolver exercícios que tem na internet disponível sobre esses conteúdos ajuda bastante. Mas vamos lá, eu vou tentar relembrar aqui. Ó. A gente viu que tem 3 tipos principais de hidratos de carbono, né? Carboidratos. Os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. A diferença entre eles vai ser a quantidade de moléculas de açúcar, que vão diferenciar eles. Nos monossacarídeos, que é formado de apenas uma molécula de açúcar, a gente está vendo aqui a forma estrutural delas. A quantidade de carbono na cadeia dessa molécula que vai diferenciar uma da outra. Então, se é hexose, ela tem 6 carbonos na sua molécula. Se é uma pentose, ela vai ter 5 carbonos. Penta, né? 5. Lembra do Brasil. Penta campeão tem 5 títulos mundiais. Então, tem 5 carbonos na molécula. Se é uma triose, tem tri de 3, né? Então, 3 carbonos na cadeia. E aí, a gente só está mostrando aqui para vocês que, mesmo assim, nas hexoses, não só tem um tipo de hexoses, tem mais tipos de hexoses. E a mudança entre elas é bem pequena, é singela, só que mesmo assim muda a molécula. Tá confuso ou deu para melhorar um pouquinho, Samile? Eu gosto assim, quando você fala mais ou menos, que eu entendo que você realmente está com dificuldade, eu posso repetir. Então, a gente está vendo aqui, ó, 3 tipos diferentes de carboidratos. A gente está vendo que o primeiro tipo é monossacarídeo. É esse aqui que a gente está vendo lá, que é esse tipo aqui. Só que eles mudam entre eles, não só existe um tipo de monossacarídeo. Como é que o monossacarídeo vai se diferenciar do outro? Pela quantidade de carbonos na sua cadeia, na sua estrutura, né? Então, a gente viu que se tem 3 carbonos na cadeia, a gente forma uma triose, chamado, né? É um monossacarídeo do tipo triose, que tem 3 carbonos na cadeia. Se a gente tem um açúcar que tem 5 carbonos na cadeia, a gente chama ele de 5-pen. Pentacampeão, com 5, né? 5 títulos. Então, chama de pentose. Então, todos esses aqui que eu estou falando são monossacarídeos. É uma molécula dessa, o que vai mudar? Quantos carbonos ela tem na cadeia dela? É isso. Existe monossacarídeo de 3 carbonos, existe monossacarídeo de 4, de 5, de 6 e de 7. Os mais importantes, como eu falei para vocês, para os organismos, são aqueles de 5 carbonos e 6 carbonos, que é o que a gente vai ver mais aqui hoje. E aí, de acordo com a quantidade de carbonos, a gente forma uma molécula diferente. Eu mostrei aqui para vocês, ó. Se é 5 carbonos, geralmente ele vai ter essa forma aqui, pentagonal. Você forma geométricazinha aqui na água. E se tem 6 carbonos, ele vai assumir essa forma hexagonal. Então, vocês já viram ali, e quando eu fui ilustrar, eu coloquei uma forma hexagonal, então eu estou representando um açúcar de 6 carbonos aqui. Então, em todos eles. Mas lembra, qual a diferença do monossacarídeo para o disacarídeo e o polissacarídeo? O monossacarídeo é formado por uma molécula de açúcar, o disacarídeo por 2 moléculas de açúcar, o polissacarídeo por várias moléculas de açúcar juntas. Aí, o monossacarídeo, ele vai se diferenciar de acordo com a quantidade de carbonos na molécula. Aqui eu estou ilustrando uma molécula com 6 carbonos, que é um monossacarídeo do tipo hexose, hexo de 6. E aí pode existir um disacarídeo com 2 hexoses, ou um polissacarídeo com várias hexoses juntas. Vocês estão achando muito complicado ainda esse conteúdo? É um pouco complicado, sim. Mas a gente vai vendo aqui. Depois você pode me procurar no privado também, qualquer um de vocês que tiver dúvida, pode me procurar, que eu ajudo também. Pode dizer, Michele.
Michele? Aqui. Pronto, a forma geométrica muda. Então, como eu mostrei aqui, ó, de acordo com a quantidade de carbonos no monossacarídeo, ele vai mudar. Então, se tem 5 carbonos, vai ter essa forma aqui na água, né? Fora da água, ela tem essa forma aqui linear. Mas quando interage com a molécula de água, aí ela meio que se dobra aqui, junta esse com esse, aí forma essa estrutura aqui de forma pentagonal. Aí na pentose, que tem 5 carbonos. Aí quando é a hexose, ela vai virar uma fórmula mais hexagonal, que é essa daqui, que tem 6 pontas. Então, assim, a quantidade de moléculas de átomos de carbono, ela vai geralmente fazer uma mudança estrutural, sim. E a forma geométrica também muda. Pronto, a gente viu aqui que eu não vou nem entrar muito em detalhe aqui. Os monossacarídeos hexoses, eles, não só existe um, existe outro, mas você só precisa se preocupar com o principal exemplo aqui que eu vou falar, é a glicose. Então, um exemplo de monossacarídeo hexose, que tem 6 carbonos. Lembra, glicose. Glicose é um monossacarídeo que tem 6 carbonos. Pronto. E uma pentose. Vocês vão lembrar. Pentose que tem 5 carbonos na molécula. É um monossacarídeo que tem 5 carbonos, pentose. E qual que vocês vão lembrar? A ribose ou a desoxirribose, que é o açúcar que está lá no nosso DNA. A gente vai ver depois, quando falar de ácidos nucleicos, a gente vai ver eles de novo, esses 2 açúcares. Então, um exemplo, para vocês se lembrarem, um exemplo de hexose, glicose. Um exemplo de pentose, a ribose ou a desoxirribose. Aí a gente vai ver aqui como é que esses monossacarídeos, como é que uma moléculazinha de açúcar se une com outra moléculazinha de açúcar para formar o disacarídeo, como eu mostrei lá em cima. Então, quando os monossacarídeos se juntam, eles vão liberar uma molécula de água, a reação química. Ela vai acontecer, é uma síntese por desidratação, que a gente chama. Por que chama assim? Porque ela vai perder uma molécula de água. Se está perdendo água, ela está se desidratando, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, aqui é um monossacarídeo e aqui outra, na direita. Eles dois aqui, ó, tem essas duas hidroxila, que a gente chama esse OH. Aí vai perder, ó, um vai perder um hidrogênio, o outro vai perder um hidrogênio e um oxigênio. Quando ele perde, vai fazer a ligação, ó. Antes aqui estava ligando a esse oxigênio saiu e vai se ligar a esse outro oxigênio aqui diretamente, essas duas moléculas. E aí vai liberar essa molécula de água, que a gente vê aqui, ó, a molécula de água foi liberada. A gente chama essa ligação de ligação glicosídica e é um tipo de síntese por desidratação. A gente vai ver que isso acontece com outros tipos de molécula também, essa síntese por desidratação. É uma coisa corrente nas moléculas orgânicas. Aí só mais uma vez para vocês se lembrarem, que eu quero fixe o tipo de ligação que ocorre entre os monossacarídeos. Ligação glicosídica. Glico de açúcar. Lembra assim, glicosídica, a ligação dos açúcares. E forma, né, como eu falei para vocês, libera uma molécula de água para juntar. E forma o disacarídeo. Um monossacarídeo mais um monossacarídeo forma o disacarídeo. 2 açúcares. Disacarídeo. 2 açúcares. Vocês entenderam como é que funciona aqui? Escreva aí no chat, por favor. Sim. Só a Samir que está respondendo, gente. Vou já fazer uma chamada aí, surpresa. Emily, tá aqui ainda? Débora também entendeu. Eduardo entendeu um pouco. Eu vou falar de novo, então. Vou mostrar lá naquele slide primeiro, que a gente viu. Então, é só para mostrar, ó, por exemplo, a gente tem aqui os monossacarídeos, que é uma molécula de açúcar. Quando vai acontecer a ligação de 2 monossacarídeos, um vai juntar com o outro para formar um disacarídeo, de 2 sacarídeo de açúcar, ele libera, para essa reação acontecer, uma molécula de água. H2O. É só isso para lembrar.
Então, quando dois monossacarídeos vão se juntar para formar um disacarídeo, essa reação ela libera uma molécula de água, que é chamada de ligação glicosídica, que é a ligação do açúcar. É só vocês lembrar disso. Libera a molécula de água e a ligação é a ligação do açúcar. Eu lembro de glico de açúcar. Lembra de que açúcar, glicose, não é um tipo de açúcar? Vem dessa palavrinha. E um polissacarídeo, para juntar várias moléculas dessas, vai acontecer a mesma coisa. Cada vez que uma molécula junta, libera uma molécula de água. Libera H2O. Então, juntou aqui de novo, liberou mais uma molécula de água. Então, a cada ligação, vai liberando moléculas de água. Entendeu? Melhorou, Eduarda? De nada, estou aqui para isso. Ó, aí uma coisa também, só para mostrar para vocês. Cada vez que um tipo de monossacarídeo se junta com o outro, eles podem formar disacarídeos com nomes distintos. Por exemplo, quando a gente junta dois monossacarídeos de glicose, a gente vai formar um disacarídeo que tem um nome próprio, que é a maltose. Então, glicose com glicose forma maltose. Malte, vem uma coisa para vocês na cabeça, quando fala assim, malte? Cerveja. Cerveja, isso aí mesmo. Pois é. Então, o malte é o sabor da cerveja é ocasionado pelo malte, que é essa ligação de glicose com glicose, forma maltose. Ou malte também, chamado de malte também isso aqui. Então, a maltose nada mais é que o malte, levando para o cotidiano. E aqui, ó, dois monossacarídeos diferentes. Em vez de ser glicose com glicose, que vai formar um disacarídeo chamado de maltose, a gente está vendo aqui agora uma glicose com uma frutose. A frutose, como eu mostrei aqui, ó, é um tipo também de hexose aqui. São dois monossacarídeos, os dois são monossacarídeos. Então, a glicose com a frutose vai ser dois monossacarídeos diferentes, vão formar a sacarose. E é esse aqui, a sacarose, que é o açúcar que a gente usa na cozinha. Então, o açúcar que a gente usa na cozinha é chamado aqui de sacarose. Lembra que a palavra sacar significa açúcar. E daí o nome, sacarose. Então, a sacarose ela é formada por glicose e frutose. Aqui só vou mostrar. Eu já mostrei a sacarose, onde é que, ó, oligosacarídeo, na verdade, sim. Eu mostrei para lá monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo, né? Existe essa nomenclatura chamada de oligosacarídeos. Oligo significa poucos. Então, são poucos sacarídeos. Mas o principal deles que vocês vão precisar mesmo é o disacarídeo. Então, quando tem de 2 a 10 moléculas de açúcar, chama de oligosacarídeo, mas a gente vai falar só dos disacarídeos, que são dois açúcares unidos. E aí os tipos, ó, um tipo de disacarídeo, a sacarose, que é o açúcar comum da nossa mesa. Ele é formado por dois monossacarídeos, né? É uma glicose e uma frutose junta. De onde é que a gente consegue isso? Da cana-de-açúcar. A lactose é também um tipo de açúcar, que advém da onde, gente? A lactose? Do leite, né? O nome lacto, já tá falando tudo. Então, é formado pelos dois também monossacarídeos, glicose e galactose. Também que eu mostrei lá. Todos esses aqui que eu estou mostrando são do tipo hexose, que tem 6 carbonos. Hexa. Que tem 6 carbonos na constituição deles. São monossacarídeos do tipo hexose. Então, glicose e galactose formam o disacarídeo lactose, que está presente no leite. E a maltose é a glicose com glicose, que eu mostrei para vocês, presente no malte, que é tipo um trigo que faz a cerveja. Então, não precisa, assim, decorar isso, não. Só para mostrar. E aí tem gente que tem intolerância à lactose, é que não consegue quebrar essa moléculazinha aqui, ó, de glicose mais galactose. Que eu mostrei para vocês. A gente, no nosso corpo, possui a enzima para quebrar glicose e frutose, para quebrar glicose e glicose. Só que essa daqui, glicose e galactose,
as crianças, todas têm, porque mamam, né? Mas os adultos, alguns perdem a funcionalidade dessa enzima, e aí vai criar intolerância à lactose, que no caso ele não consegue degradar essa molécula aqui. E aí, para completar aqui, os polissacarídeos. O poli, ele vem de muitos, né? Então, são muitos monossacarídeos unidos. É aquela molécula que eu mostrei para vocês com vários açúcares juntos. Então, vários açúcares juntos formam um polissacarídeo. Geralmente, o polissacarídeo ele é formado de glicose. Essa que a gente vai ver aqui, todos são formados de glicose. Ou então, centenas a milhares de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. Então, são moléculas muito grandes. E as principais funções: armazenamento e estrutural. Então, até agora que a gente estava vendo, a gente tinha a função de armazenamento e a função estrutural, por exemplo, naquele que eu falei da ribose, que é um monossacarídeo, que vai formar a estrutura do DNA. Mas agora, principalmente no polissacarídeo, a gente vai ver que sim, é a função energética, né? Principalmente a função energética na glicose, que vai fornecer a energia para o nosso corpo. O açúcar também, que é onde vai ter essa fonte desse açúcar para o nosso corpo. Mas a gente vai ver agora a função de armazenamento e a função estrutural. E aí, né, como é essa função? Vamos lá. Função de armazenamento. O amido. O amido, onde é que vocês já escutaram falar esse nome, né? Amido. Então, a gente tem amido, por exemplo, nos materiais vindo de vegetais. Por exemplo, batata frita, que é formada de batata inglesa, né? Batata doce, batata inglesa, aveia, mandioca, arroz. Todos esses alimentos, o cuscuz, que a gente come direto, eles são ricos em amidos. O amido, ele é a substância que as plantas usam para armazenar o açúcar. Porque, assim, a planta, ela produz açúcar durante o dia, só que de noite ela não produz, porque ela produz enquanto está tendo a fotossíntese, né? Então, durante o dia, onde está a presença do sol, ela está produzindo ali o açúcar, e ela vai usando esse açúcar conforme ela precisa. Só que ela também precisa armazenar para quando está no período da noite, por exemplo, que não tem ali o sol para fazer açúcar, então ela tem que ter isso guardado. E ela vai armazenar na forma de amido. Então, se a planta ela usa a glicose para fornecer energia, então vocês já imaginam que o amido é o polissacarídeo formado por várias glicoses unidas. Então, a planta armazena para usar depois, e conforme ela precisa, ela vai quebrando. Então, isso aqui, ó, o amido, ele é formado por 2 polímeros de glicose. Polímeros, gente, é só uma palavrinha, quer dizer que são repetições da mesma molécula. Então, no caso, glicose, são repetições de glicose. Então, cada hexágono desse aqui que a gente está vendo é uma glicose. Então, várias glicoses unidas, ó, estão formando aqui o amido, que está presente na batata, em grânulas na batata. Então, quando estiver lá de noite, que não tiver glicose lá nos vasos da planta, ela vai lá e vai quebrando, ó. Quebrei, liberei glicose. Quebrei, liberei glicose. Quebrei, liberei glicose. Isso aqui ela usa para guardar, e quando ela vai precisando, ela vai quebrando essas ligações e vai utilizando. Certo? Vocês entenderam essa função de armazenamento? Vamos lá. Esse aqui, ó, o amido, armazenamento das plantas, dos vegetais. E nos animais, eles também armazenam alguma forma de polímero de glicose? Também armazenam. Mas aqui nos animais, a gente chama isso de glicogênio. Então, o glicogênio vai ser de nós animais, né, no caso, a nossa molécula de armazenamento. Também são são junções de glicose. Então, todos esses aqui são glicoses unidas. Só que, diferente do amido, que tem pouca ramificação, o nosso glicogênio ele é bem ramificado. E ele está também em menor quantidade no nosso corpo. Onde é que a gente encontra ele? Nos músculos. Inclusive, quando a gente faz muito exercício físico, né, quando a pessoa vai lá na musculação e fica fazendo muito exercício, a dor que a gente sente no músculo é justamente porque a gente usa esse suprimento aqui de forma de fermentação, e aí libera um ácido que vai dar aquela dorzinha nos músculos, por causa da utilização desse suprimento aqui de forma rápida, que forma uma fermentação.
Então, é isso. O glicogênio, lembrar, o glicogênio é o polissacarídeo de armazenamento dos animais e está presente em glândulos nos músculos do corpo. E a gente está vendo aqui agora mais um tipo de polissacarídeo, ou seja, junções de vários monossacarídeos, só que para função estrutural e não mais energética. A função de armazenamento é a função energética, só que para usar depois. A função estrutural é para formar alguma estrutura do corpo. Então, nas plantas, a principal molécula de estrutura é a celulose. Ela vai formar a parede celular das células vegetais. A gente já viu que as células vegetais, ela tem uma parede, não sei se vocês já viram, mas enfim, ela tem uma parede rígida. Depois da membrana plasmática, ela tem uma parede. Essa parede, ela é formada de celulose. Só que ela tem uma diferença. Qual é a diferença dela para o amido, por exemplo? Se todos são formados de glicose. É o tipo de ligação. Vocês estão vendo aqui que no amido, a molécula ela vem como se fosse assim, ó, enrolando. Está fazendo isso aqui, ó. Uma forma meio que ela é helicoidal. Na celulose, o tipo de ligação que faz aqui é diferente. E esse tipo de ligação diferente, ele deixa a molécula retilínea, linear. E como essa molécula está retilínea, ela consegue empacotar bem. Então, ela fica uma substância mais rígida. Então, forma fibras, que a gente está vendo aqui, que formam a parede celular. É através dessas junções de várias moléculas de glicose formando a celulose. Então, vai formando tipo fibras mesmo na parede celular. São mais rígidas. Então, forma essa fórmula aqui estrutural, né, para garantir a forma das células dos vegetais. Nos animais também tem algum tipo de estrutura celular a partir de carboidratos? Tem também, a gente vai ver. Mas aí, ó, uma coisa para vocês saberem. Não são muitos organismos que conseguem digerir a celulose. Aí vocês estão pensando, mas se são poucos, quer dizer que a vaca é um deles que consegue, já que ela come plantas? Não, ela não consegue digerir. Mas ela tem mutualismo com alguns protozoários e bactérias no intestino dela, no estômago dela, que conseguem fazer essa digestão da celulose. É por isso que ela consegue se alimentar das plantas. Se não tiver nem bactéria, nem protozoários que conseguem fazer essa digestão da celulose, a vaca ficaria meio que desnutrida, ela não conseguiria digerir bem o alimento dela, né? Que a maioria do alimento dela vem de vegetal. E todos os vegetais são formados por células vegetais que vai ter essa parede de celulose, protegendo a célula. Então, se não tiver numa vaca essas bactérias, esses protozoários que conseguem quebrar essa ligação aqui, que forma a celulose, que é um tipo diferente, a vaca não consegue comer bem, não consegue obter bem os nutrientes dela. Então, tem até quando tem essa deficiência, quando precisa tomar algum tipo de antibiótico, por exemplo, as vacas, que mata tudo, aí depois eles têm que repor esses organismos, né, de alguma forma, para poder acontecer a digestão normal. No ser humano, a gente também não consegue digerir a celulose. Só que ela é importante para o nosso corpo. A celulose, como a gente viu lá na molécula da água, quando, naquele negócio que eu falei para vocês, que para subir a planta, tem ela forma adesão que interage bem com a molécula da parede da célula, é justamente a celulose, que a água interage bem. Então, a celulose, ela atrai água. E a gente sabe que o nosso bolo fecal, né, no intestino, na parte final do intestino, o nosso organismo vai absorvendo água. Só que se absorver demais do bolo fecal, aquilo ali fica muito seco e fica ruim do corpo expulsar o bolo fecal. Então, é importante que mantenha um pouco de umidade ali, para facilitar essa eliminação. E aí, quando a gente come materiais orgânicos fibrosos, que a gente chama, é porque tem celulose, e a celulose vai manter uma quantidade razoável de água ali no bolo fecal, ajudando a eliminar mais facilmente as fezes. Então, a gente tem que comer materiais vegetais, não porque a gente vai... É claro, a gente consegue obter nutrientes, por exemplo, a amido a gente consegue digerir, mas a celulose em si a gente não consegue digerir, mas ela é importante porque ela ajuda na eliminação mais fácil das nossas fezes. Estão entendendo, gente? A gente não consegue absorver celulose, mas ela vai ter um papel no nosso organismo. Então, esse aqui acho que é o último estrutura, que é a quitina.
que é eu acho que eu vou deixar para, como tá dando final da aula, vocês vão ter ela agora, né, de novo. Eu vou deixar para falar da quitina na próxima aula. Ou vocês querem que eu termine logo? Pessoal? Pronto. Então, esse aqui, só para terminar, a gente vai terminar os polissacarídeos na próxima aula, falando de quitina, e também os lipídios. A gente vai falar e vai começar proteínas. Então, gente, eu vou colocar lá no Class 1, na verdade, eu vou passar para o Iliano, e o Iliano vai colocar no Class 1 para vocês a atividade, ela é bem simples, vocês vão conseguir responder, acredito. E qualquer dúvida, podem procurar, estou no grupo de vocês, podem procurar no privado também, que eu ajudarei, viu? Foi um prazer estar aqui, eu espero que a participação aumente nas próximas aulas. Vocês estão ficando meio tímidos, mas espero que se fiquem mais soltinhos nas próximas vezes, viu? Até mais, gente. Boa aula para vocês.